Nós estamos hoje aqui reunidos para fazer os comentários a respeito da nossa Copa, a Copa do Mundo de 2014. Hoje é dia 19 de maio de 2014, nós estamos aqui em São Paulo. À minha esquerda está Caleb Silva, eu sou o professor Silva, esse aqui é o Cleiton Nightwolf Araújo, ao meu lado tenho, ao lado mais à direita, o Hugo Carvalho, e na extrema direita eu tenho Manassés Silva. Então nós vamos falar sobre esta Copa do Mundo. É uma oportunidade realmente muito especial, porque poucos países até hoje tiveram a oportunidade de fazer duas Copas, de organizar duas Copas do Mundo. No caso da Itália, organizou duas, a Alemanha, a França, o México e agora o Brasil. E mais interessante que isso é o fato de que raríssimas oportunidades houve na história que o mesmo país pôde organizar na sequência Copa do Mundo ou Olimpíada ou vice-versa. Aconteceu com a Alemanha, em 72 teve a Olimpíada de Munique, depois em 74 a Copa do Mundo. O México também já conseguiu fazer a mesma coisa, em 68 foram os Jogos Olímpicos da Cidade do México, e em sequência a Copa do Mundo em 70, e mais recentemente os Estados Unidos, que patrocinaram a Copa do Mundo de 94, e na sequência a Olimpíada de Atlanta de 96. Então o Brasil tem uma oportunidade muito especial, é a segunda oportunidade que o Brasil patrocina a Copa do Mundo, e daqui a 2 anos teremos também a Olimpíada no Rio de Janeiro. Então essa primeira parte nós vamos fazer um comentário geral sobre a Copa, cada um aqui vai fazer os seus comentários. E vamos começar então com Caleb Silva. Como o professor Silva disse, a Copa do Mundo é uma oportunidade quase que única para muita gente, né? Porque poucos países sediaram realmente 2 vezes, e dessa vez o Brasil vai sediar com muitos percalços, né, no caminho, porque a gente sabe da situação política, mas então existe uma grande probabilidade de alguns problemas ocorrerem, né, causados, influenciados pela situação política ou pela insatisfação da população, protesto e tudo mais, mas eu acredito que o desenvolvimento possa também acontecer de maneira eficaz, né, se a gente tomar algumas precauções. Os estádios, querendo ou não, já estão aí, prontos praticamente, né? Um ou outro falta alguma coisa. E vamos ver os confrontos, né? Brasil parece que vai enfrentar pedreira desde o começo, né? Saindo, aliás, da fase de grupos. Já tem uma grande probabilidade de enfrentar a Holanda logo de cara, né? Que foi a seleção que eliminou o Brasil recentemente. E aí ele vai ter que mostrar a superação, e existe ainda uma forte probabilidade, se chegar até a final, de enfrentar a Argentina na final, que seria deveras interessante. Sobre a Copa que nós vamos ter aqui no Brasil, eu acho que vai ser 2 extremos, né? Por causa da política e por causa das pessoas que não são contra a Copa e as pessoas que são a favor da Copa. Então isso vai estar no meio histórico da cidade de São Paulo, também por ser a abertura, e também no Brasil como um todo, né, em geral. E eu acho que vai ser memorável por uma certa mostragem sobre a insatisfação brasileira e sobre o futebol brasileiro. O mais triste disso é um pouco da queda da tradição, daquela coisa legal que a gente ia às ruas, pintavam as ruas, todo mundo se abraçava. Esse ano a gente acho que vai ter bem menos esse calor brasileiro, infelizmente. Bem, a respeito da Copa, todo mundo sabe que tem muita política envolvida por trás dessa organização, e eu sou totalmente a favor de manifestações, desde que elas sejam pacíficas, mas eu acho que o nosso direito acaba quando começa o do outro. Então, a partir do momento que
tiver nos jogos e algum tipo de manifestação interferir no andamento do jogo ou no trajeto daquela pessoa que pagou caro no ingresso para ir ver o jogo, você está infringindo o direito do outro. Então que manifeste, mas que não atrapalhe o evento. E é uma oportunidade sim de um despertar político, mas principalmente de curtirmos essa Copa no Brasil, na nossa terra, no nosso quintal, e a gente não pode abrir mão disso também, né? Que não fique só o oba-oba político desse momento, que os protestos continuem para o resto da nossa história, mas que nós possamos também aproveitar essa Copa no Brasil. O que eu tenho de opinião referente à Copa do Mundo eu acho que vai ser muito benéfico para o nosso país, né? Não só a questão que estão sendo colocada referente aos gastos que houve referente à construção ou reforma dos estádios, e mesmo por todo o evento em si que vai ser feito aqui no nosso país. E por que eu tenho essa visão? Essa visão eu tenho de outros eventos de igual magnitude que houve em outros locais e que trouxe muitos benefícios para esses locais. Mas, como o brasileiro tem memória curta, quando foi escolhida a sede 8 anos atrás, as opiniões únicas eram que o evento ia trazer muito benefício para o país, e com a aprovação do povo, acho que muito até pela situação que vivia o país no momento. Passado 8 anos, as coisas mudaram de configuração e hoje as pessoas estão requerendo direitos de coisas que elas acham que elas têm. Porém, esses direitos, como pegando um pouco o gancho que o Carvalho falou, você tem que pedir os seus direitos a partir do momento que você não infringe o limite do seu próximo. E diante disso, o que eu posso falar em relação a isso, que eu acho que vai trazer muito benefício para o nosso país, poderíamos estar vivendo uma situação bem melhor, né? Mas isso é outros fatores que não vem a dizer em relação à Copa do Mundo, mas o tempo vai mostrar esses benefícios até para a organização, para que futuramente seja feito em outros países emergentes, né? E eu acredito que a gente vai ter uma Copa brilhante. Em primeiro lugar, eu ouvi muita gente falando que a Copa no Brasil não ia dar certo, que ia ser um fracasso e tal, não sei o que. Eu não vejo nada disso. Pelo contrário, nós temos tudo para... A Copa não começou ainda, mas nós temos tudo, absolutamente tudo, para fazer a Copa espetacular. Eu tenho comigo que essa Copa vai ser provavelmente a maior Copa, a melhor Copa de todos os tempos. Quanto aos protestos, eu acho ótimo. Eu acho ótimo que os protestos estejam acontecendo e vou explicar por quê. Uma coisa não elimina a outra. Durante muito tempo nós tivemos no Brasil uma ditadura aí que calava as pessoas na marra. Isso tem reflexos até hoje. Nós vivemos uma sociedade de pessoas apáticas, de pessoas que perderam a capacidade de se expressar. Década de 60, década de 50, as pessoas iam para a rua, se manifestavam, faziam valer a sua vontade, a sua opinião. Hoje nós ficamos engessados num sistema político que não funciona, ou não funciona como deveria, na velocidade que a sociedade que nós vivemos hoje exige. As leis, as mudanças são muito superficiais, lentas. O sistema judiciário brasileiro é um sistema que não acompanha o ritmo da sociedade que a gente vive. E o povo parece que estava apático. Agora foi uma ótima oportunidade. Eu vejo com excelentes olhos essa capacidade que o povo tem de se manifestar, de ir protestar. Queremos Copa? Sim, queremos a Copa. A Copa não vai ser ruim para o Brasil, vai ser bom. E é aquela questão óbvia. Se Copa do Mundo e Olimpíada fossem coisas ruins, não tinha todo ano, quando o COI ou a FIFA abrem a inscrição para sediar a Copa do Mundo, não tinha tanto país interessado. Então esses eventos trazem realmente retorno para o país, isso é inquestionável, não é? Agora, o que não se pode esquecer é que não adianta nada. A gente tem uma Copa do Mundo formidável, que eu acredito que será a Copa aqui no Brasil, e o povo não ter
né, melhores condições de segurança, de saúde, de educação. Então, realmente vamos ter um evento bacana para inglês ver, né? Os ingleses vão ver, os americanos vão ver, vai ser uma festa bacana, vai ser ótimo, mas seria muito legal, muito bacana que todo esse crescimento, essa condição que o Brasil tem hoje pudesse ser realmente compartilhada pela população. Por que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo e também a Olimpíada? Porque o fato é inequívoco. O Brasil hoje já é uma das principais potências do planeta, né? Não é mais apenas a terra do futuro, não. Hoje o Brasil ele cresce de uma forma muito interessante. Então é um país que tem tudo para nos próximos anos realmente ocupar um lugar de mais destaque aqui no cenário internacional. Agora a pergunta é, os brasileiros como vão estar? O país vai estar bem, e os brasileiros? Aí é uma questão que nós temos que ver, né, com o tempo. Quanto ao evento em si, eu acredito que essa Copa, nós vamos fazer um comentário agora geral, né? Depois nós vamos entrar nos grupos. Eu não acredito em muitas surpresas, não. Tá? Esta competição, a Copa do Mundo hoje, ela tem 8 times que realmente vieram com chances reais de ganhar alguma coisa. São 8 times, isso a mesma coisa foi na Copa passada e a próxima Copa não será muito diferente. Então nós temos 8 equipes, 8 times que podem chegar lá. Por exemplo, se a Argentina for campeã, não vai ser surpresa nenhuma. Se a Espanha, ou a Holanda, ou a França, são os países, Brasil, Alemanha, Itália, França, Espanha, Holanda, a Argentina, são os mesmos países de sempre, que são os que têm reais condições de alcançar alguma coisa. Agora, entre esses 8, Brasil, Argentina, Espanha, França, Holanda, Alemanha, Itália e Inglaterra, os 8 que têm reais condições de ganhar alguma coisa, 4 vão disputar o título. Nada mais que 4. E esses 4 são, na minha opinião, Brasil, Espanha, Holanda e Alemanha. Itália pode ser campeã? Pode, porque tem camisa, mas não acredito que tenha time suficiente para ganhar a Copa do Brasil. Pode até ganhar, né? Se tratando de Itália, tudo é possível. A França, a mesma coisa, tem camisa. É um time que se chegar na final, e o foco não vai ser, nossa, a França não. Mas não vejo com força um time, tem camisa, mas não time suficiente para ganhar a Copa do Brasil. Aí nós temos a Inglaterra. Se a Copa fosse na Inglaterra hoje, a Inglaterra seria provavelmente o meu favorito principal. Mas o problema é este, a Copa não é na Inglaterra. O time inglês ele tem esse problema. Em casa ele é tremendo. Fora de casa o rendimento cai muito. E a Copa, nós sabemos, será aqui no Brasil, não na Inglaterra. Já que não acontece com a Alemanha. A Alemanha é um país que, jogando fora ou dentro de casa, não tem muita diferença, né? A Holanda a mesma coisa, mas a Inglaterra não. A Inglaterra precisa muito da sua torcida e tal, e isso não vai acontecer aqui no Brasil. Então, França, Inglaterra, Itália e a própria Argentina, eu não vejo com equipe suficiente para ser campeão. Podem chegar entre os 4 e tal. Aí nós temos 8 times que têm condições reais, na minha opinião, de alcançar o título, né? Ainda que, na minha opinião, repito, Brasil, Alemanha, Holanda e Espanha estejam, por causa de time, né? Por causa à frente dos demais, e tem aqueles 8 times que vão vir aí fazer, que sempre tem aquelas surpresas e tal. Então, desses 8 aí, eu acredito que Estados Unidos e México são dois países que podem fazer uma boa campanha, podem eventualmente surpreender. Da África, pode ser que a Nigéria, né, tem um time muito leve, um time muito solto, Nigéria e Camarões, que tem um time que já tem uma tradição bem razoável em termos de Copa do Mundo, possa fazer um espetáculo bonito. Dos times da Ásia, o Japão e a Coreia, acredito que possam conseguir alguma coisa interessante. E da Europa,
fora esses 6 países que eu já mencionei anteriormente, é normal, é histórico. Os times do leste europeu, geralmente um ou outro acabam fazendo um bom espetáculo. E isso já começou lá em 1930, a primeira Copa do Mundo, quando a Iugoslávia chegou lá na semifinal. Depois nós tivemos em 1934 a Tchecoslováquia fazendo a final contra a Itália e novamente em 1938 com a Hungria sendo finalista, enfrentando a Itália também. Em 1954, aquela grande seleção da Hungria, que era o melhor, Puskás, Bozic, aquele time que era Coxi, Grosic, aquele time que era uma coisa formidável, fez uma excelente campanha. Era o melhor time, inclusive, do mundo na época, foi finalista. Depois, mais para frente, nós tivemos em 62 a Tchecoslováquia, do Planička, do Šrojf, time que chegou à final contra o Brasil. Depois, mais para frente, nós tivemos em 66 a União Soviética, da Igor Neto, do Lev Yashin. Em 70, os times da antiga cortina já não se destacaram tanto, mas aí nós tivemos em 74 a Polônia, do Lato, fez grande campanha. Em 74, depois em 82, a mesma coisa, a Polônia chegou muito bem. Aí nós tivemos, depois mais para frente, em 94, a Bulgária, aliás, a Bulgária e a Romênia, os dois jogaram demais. A Bulgária chegou, se não me engano, entre os 4. Foi terceiro para a Suécia. Então, a Bulgária montou um time formidável. A Romênia, a mesma coisa. Depois, em 98, foi a Croácia. A Croácia foi a surpresa. Depois, em 2002, a Turquia, do leste europeu, fez uma campanha memorável. Foi um osso duro de roer. O Brasil enfrentou a Turquia 2 vezes, venceu as 2 com muita dificuldade. Chegou a Turquia entre os 4. Então, nesse período todo de Copa do Mundo e tal, é normal um time da cortina de ferro, da antiga cortina de ferro do leste europeu, fazer boa campanha. Este ano, eu acredito assim, tem 2 equipes com a condição de fazer uma coisa bacana. Uma equipe desta região, que aí se juntaria esses outros 8 que eu mencionei anteriormente. Um seria a Croácia, A Croácia tem um time, na minha opinião, bem interessante, É uma equipe realmente que, acredito eu, possa fazer uma campanha muito interessante. E tem a Rússia, que, quem sabe, eu não estou apostando minhas fichas na Rússia, não estou, mas não seria nada demais se um desses países que eu falei anteriormente aí, México, Estados Unidos ou Coreia e tal, chegue aí pelo menos entre os 8, ou até, quem sabe, eventualmente uma semifinal.